Queridos, numa daquelas tardes, eu creio, ou noites, em que você fica sem muitas opções de recreação, de entretenimento, eu acessei o Netflix e conheci um filme que eu acho que é muito interessante. Eu vou dar um pequeno spoiler para aqueles que não assistiram. O nome do filme é Amor Esquecido. Eu não sei quantos aqui já esqueceram, ou melhor, quantos já assistiram. Se você assistiu e esqueceu, é porque você não entendeu a grande mensagem daquele filme. É a história de um médico polonês, baseado num livro de um escritor polonês. Eu não vou ousar citar ou mencionar o nome dele, porque você sabe que em polonês existem mais consonantes do que vogais, é absolutamente impossível de pronunciar. Que conta a história daquele homem que foi abandonado pela esposa e que em algum momento sofre um assalto. E por conta das sequelas do espancamento que ele recebe, ele perde a memória. E sai como um errante, caminhante na vida. Até que ele se estabelece numa pequena vila, onde não havia um médico. Na verdade, era uma vila esquecida. E naquela vila acontecem uma série de episódios e de situações em que, diante de acidentes que aconteceram, doenças que apareceram naqueles habitantes da vila, ele teve que, paulatinamente, começar a exercer a sua profissão, ainda que ele não lembrasse que era médico. E à medida que ele vai fazendo, e os procedimentos dele, os atendimentos dele vão começando a ser eficazes, as pessoas começam a ficar bem de saúde, começa a se criar ao redor da figura dele uma mística de que ele não seria, obviamente, um médico, mas seria um curandeiro. E aquelas pessoas que eram oficialmente responsáveis como qualquer outro lugar, pelo exercício da profissão, começam a persegui-lo, começam a colocá-lo em situação difícil. E à medida em que ele exercia a medicina, mais memória ele vinha voltando para ele. O final do filme, obviamente eu não vou contar, senão é um spoiler absolutamente desrespeitoso com você, mas a história em si me chama a atenção quando ela nos lembra de que nós somos o que fazemos, mas também nós fazemos o que somos. Que se é verdade que naturalmente aquilo que nós fazemos é uma extensão daquilo que nós somos, também é verdade que à medida em que nós fazemos, nós nos tornamos quem nós somos. Na memória esquecida, aquele homem não sabia quem ele era, mas ele começou a fazer intuitivamente a princípio aquilo que ele sabia fazer. E à medida em que ele começou a fazer o que ele sabia fazer, ainda que ele não soubesse quem ele era, ele começou a lembrar de quem ele era. E esse processo virtuoso começou a se retroalimentar. Quanto mais ele fazia, mais ele sabia quem ele era, e quanto mais ele sabia ou redescobria quem ele era, mais ele fazia de maneira eficaz aquela vocação. Isso me traz à memória que, algumas vezes, na Escritura Sagrada, nós somos lembrados de que Deus é quem Ele é, e foi assim que Ele se apresentou a Moisés em Êxodo capítulo 3, quando Deus chamou aquele líder no meio de uma sarça ardente, dizendo o seu próprio nome: eu sou o que sou. Mas também ao redor de todos os anos, de 40 anos do deserto, do êxodo para a terra prometida, tempos depois, Deus também foi se manifestando quem ele era por aquilo que ele fazia. E ele foi recebendo nomes, baseado naquelas experiências que pessoas, ou que o povo de Deus em geral, tinham com ele. E um desses nomes é cantado, inclusive, numa das músicas que nós entoamos nos louvores a Deus, que é Jeová Rafá. O verbo rofer, ou rafar, em hebraico, significa aquele que cura. Jeová Rafá, portanto, é o Deus que cura. Se você for a Israel e for ser atendido por um médico, você será atendido por um rofer, porque esse é o significado da palavra médico. E a ideia é que um médico é aquele que cura. E de fato é.
Mas quando na experiência logo inicial do Êxodo, Deus se apresenta para o povo como Jeová Rafá, ele traz para si, ele reivindica para si a fonte primeira de toda saúde, de toda cura e de todo bem-estar. A Organização Mundial de Saúde diz que bem-estar ou saúde é um conjunto de variáveis biológicas, psíquicas, emocionais, sociais, e hoje já se compreende também uma série de variáveis espirituais. De modo que bem-estar é um estado de equilíbrio, em que o corpo, a alma, o espírito e os relacionamentos estão perfeitamente alinhados naquilo que a gente poderia chamar de homeostase integral. Esse termo é um termo médico que significa aquela pessoa que está com as suas taxas e com os seus hormônios e com os seus funcionamentos fisiológicos do corpo perfeitamente em harmonia. Não de uma harmonia ou de um equilíbrio estático, mas de um equilíbrio dinâmico. Assim como quando a gente está, por exemplo, andando de bicicleta e temos que, de alguma maneira, fazer com que o corpo compense as oscilações do trajeto. É justamente para falar sobre esse equilíbrio do Deus que cura, que atinge o nosso corpo, a nossa alma, os nossos relacionamentos e o nosso relacionamento com Ele, que eu lhes convido a ler comigo a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia e que se encontra em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22, logo no início do êxodo do povo de Deus para a terra prometida. Êxodo capítulo 15, verso 22 a 27, portanto, é o texto base para a nossa exposição bíblica nesta noite. Abra, por gentileza, ou acesse no seu aplicativo, ou acompanhe a projeção aí de ambos os lados da plataforma. Êxodo capítulo 15, verso 22 a 27. Jeová Rafá, o Deus que cura. Diz assim a palavra de Deus: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, e caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu-lhes estatutos e uma ordenação, e ali Deus os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, daquelas que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos juntos rogar a bênção de Deus para que Ele nos fale sobre a cura integral que o Senhor, como médico dos médicos, o Jeová Rafá, tem para nós. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por estarmos aqui na Tua santa presença, Te oferecemos o culto que nós somos devedores, mas acima de tudo que nós somos privilegiados em, como povo da aliança, Te oferecer. Queremos nesse momento rogar a Tua bênção para que a nossa mente seja esclarecida, o nosso pensamento seja expandido e a reflexão dos nossos corações possa, iluminada pelo Teu Espírito, fazer-nos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Após aquele espetáculo de poder que foi a travessia do Mar Vermelho, um episódio que marca a história do povo de Deus,
o povo segue caminho pelo deserto do Sinai. Quando falamos em deserto do Sinai, sim, nós estamos falando de rochas, de pedras, nós estamos falando de lugar árido, alguma coisa como você eventualmente já viu ou já assistiu no cinema. Mas a ideia de deserto é a ideia de solidão, é a ideia de descampado, é a ideia de um lugar onde não existe habitação humana. Obviamente por conta da aridez do terreno, da incapacidade do terreno sustentar a vida, de não ter pastagens e principalmente de não ter água. 3 dias depois, quando eles haviam já partido do Mar Vermelho, eles saíram pelo deserto do Sur, que não é sul, mas de fato é pelo sul da península do Sinai, na parte oriental, onde já fica a entrada para o porto de Eilat, que é um porto que abre as portas do sul de Israel. Naquele local, diz o texto que eles caminharam 3 dias. E caminhando 3 dias, eles não acharam água. A água é essencial para o equilíbrio da saúde humana, e nós sabemos disso. Jejuns podem até ser feitos ao longo de vários dias sem alimentação, mas é virtualmente impossível que alguém sustente a vida com um período prolongado sem água. A água é responsável por uma série de processos no nosso corpo, e a desidratação, ou seja, a ausência suficiente de água nos órgãos e nos nossos sistemas, todos nós sabemos, é uma condição clínica perigosa que pode nos levar à morte, especialmente em pessoas que já estão vulneráveis. Portanto, depois de 3 dias, aquela multidão de pessoas se encontra no meio do deserto, do descampado, onde não havia plantas, onde não havia sustentação da vida e principalmente onde não havia água. E como consequência disso, eles chegam a um lugar que depois viria a ser conhecido como Mara, que significa em hebraico amargura, amargor. O nome que você vê aqui no verso 23 e que diz, afinal chegaram a Mara, e que depois na leitura você descobre que só recebe esse nome depois do episódio, é porque de fato, ainda hoje, quando você faz uma travessia do Sinai, se você vai fazer uma peregrinação a Israel e sai do Egito na direção de Israel, cruzando o Monte Sinai ou a Península de Sinai, você tem uma parada obrigatória. E essa parada obrigatória acontece no lugar que naquela ocasião era conhecido como Mara e que hoje é conhecido como Ain Halvará. Fica cerca de 80 quilômetros ao sul do extremo norte ali do Golfo de Suez. Aquele lugar é um lugar onde não se sabe se exatamente naquele ponto ou naquele aconteceu o episódio que nós lemos, mas certamente naquele lugar você encontra águas salobras ainda hoje, junto com uma fonte de água doce que não se sabe até hoje de onde ela veio, porque é a única fonte de água doce, o único reservatório ali de água doce, no meio de vários lugares onde só existe água salgada. Ela recebe esse nome, Mara, águas amargas, por conta do episódio que nós acabamos de ler. Eles tinham visto há menos de 3 meses, desde que saíram da Páscoa, o milagre de Deus. Há menos de 3 dias o milagre de Deus, separando o Mar Vermelho. Eles tinham visto o poder de Deus, que foi capaz de lançar pragas sobre o Egito, inclusive ferindo as águas do Nilo, para libertar o seu povo e levá-lo à terra prometida, cumprindo a promessa feita a Abraão 430 anos antes de Moisés. E apesar disso, diz o texto, que quando as águas não puderam ser bebidas, porque não tinham sido achadas, o texto diz que o povo, veja aí o verso 24, murmurou contra Moisés. E o mesmo verbo que é usado para designar a murmuração, que vai ser um tema de todo o Êxodo, você vai encontrar o povo de Deus murmurando várias vezes durante aqueles 40 anos, é uma característica daquele povo que não conseguia reconhecer a graça da libertação de Deus e por qualquer motivo, pequeno ou grande, murmurava contra Deus. A mesma palavra hebraica para murmuração ou para murmurar que se encontra aqui, é a mesma palavra que se encontra no verso seguinte, quando diz que enquanto o povo murmurava contra Moisés, veja aí, contra Moisés, não era a Moisés, Deus, diz o texto, no verso 25, ouviu um clamor
e a palavra clamou e murmurou é a mesma palavra hebraica, e diferentemente do povo que murmura contra Moisés, o povo, ou melhor, Deus, mostra que Moisés clamou a ele. Esse mesmo jogo de palavras é usado já antes na palavra de Deus, quando diz, por exemplo, que Jacó lutou com Deus e não contra Deus. E a ideia aqui é que, ao invés de falar mal de Deus uns aos outros, como o povo disse e falou, a ideia aqui é que eles clamaram contra Moisés, eles reclamaram contra Moisés. E ao mesmo tempo que eles reclamaram contra Moisés, Moisés, ao invés de reclamar contra Deus, ele clama a Deus. Ele suplica em alta voz. Ele, de maneira esperançosa, mas veemente, não desesperada, mas veemente, ele suplica que Deus venha até ele e o socorra. E por isso, a diferença entre murmuração e clamor é a quem nós dirigimos a nossa súplica. Até mesmo nos dias de hoje, quando nós falamos sobre aquilo que Deus não fez, ou que deveria fazer segundo a nossa expectativa, uns aos outros, nós costumeiramente dizemos que estamos murmurando. Mas quando, com a mesma intensidade, com a mesma dependência, com a mesma necessidade, nós suplicamos a Deus e somos absolutamente sinceros e transparentes com Ele, como muitas vezes o salmista faz: até quando, Senhor, nós não estaremos murmurando, mas estaremos clamando a Deus? E a promessa de Deus é que aquele que clama é ouvido. Que Deus, que habita num alto e sublime trono, também habita no meio do povo quebrantado e contrito, que clama a Ele. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer naqueles que clamam a Ele, que suplicam a Ele, que olham para Ele como a fonte única de salvação, de cura, de libertação, aquele que responde de fato aquilo que eles perguntam, aquilo que eles pedem, aquilo que eles precisam. O fato é que naquele momento, enquanto o povo estava murmurando contra Deus, Moisés estava clamando ao Senhor, o texto diz que Deus lhe mostrou uma árvore. Nós não sabemos se Deus mostrou uma árvore apenas desviando o olhar e fazendo que Moisés tivesse a percepção diferente daquela árvore que ali estava, ou se Deus falou a Moisés dizendo: eis aí uma árvore. Mas o fato é que o texto diz que o Senhor lhe mostrou uma árvore. E, consequentemente, Moisés lançou, não uma árvore inteira, possivelmente um galho robusto, naquelas águas, e as águas se tornaram doces e, portanto, potáveis, capazes de dessedentar aquele povo. E ali, não apenas a árvore tornou a água salobra em água doce, mas Deus aproveitou a situação e deu a eles estatutos, ou seja, recomendações, leis e normas e uma ordenação. E o texto diz, escrito pelo próprio Moisés, como é o texto de Êxodo, que ali foi a primeira vez que Deus testou aquele povo. A palavra hebraica para provar é colocar em teste. O quê? A fé, a confiança, a resiliência, a perseverança daquele povo. O texto diz então que Moisés, para resumir a maneira como ele instruiu o povo aproveitando o milagre, que é uma característica de Deus, todos os milagres de Deus são oportunidades para Deus nos instruir, nos ensinar o que devemos e o que não devemos fazer. Diz o texto no verso 26 que Moisés coloca para eles uma promessa. E por que é uma promessa? Porque tem uma condicional aqui: se ouvires atentos ou atento à voz do Senhor, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos, e se guardares todos os seus estatutos, ou seja, se vós mantiverdes as alianças que fiz contigo,
No Êxodo, quando abri o mar vermelho e te separei como um povo peculiar, como uma raça eleita, como um povo de propriedade exclusiva minha, e te livrei da mão dos egípcios, e fiz contigo um pacto para que eu seja o teu único Deus, e tudo o que precisares eu te darei, desde que tu não tenhas outros deuses diante de mim, se assim mantiveres o teu pacto, a tua aliança. Há uma promessa aqui que é absolutamente abrangente. Ele diz: nenhuma enfermidade virá sobre ti. Mas do que ele estava falando? Que eles não iriam adoecer? Não, perceba, a palavra diz: nenhuma enfermidade virá sobre ti daquelas que enviei sobre os egípcios. Ou seja, a ideia de enfermidade que se encontra aqui, acerca das quais o povo de Deus seria imune, não é a ideia de enfermidade, como alguns interpretaram em algum momento da história da fé cristã, de que crente não adoece. O texto aqui deixa claro que essa enfermidade, que é uma palavra hebraica bem geral, de todo o mal-estar que a gente sente, seja provocado por uma doença específica ou por algum mau funcionamento do corpo, nenhuma das enfermidades que nós sentiríamos, diz o texto, será semelhante àquelas que o povo do Egito sentiu. Por quê? Porque aquilo que o povo do Egito passou foi juízo de Deus. Portanto, se por um lado esse texto não autoriza dizer que crente não adoece, também não autoriza dizer que todas as vezes que estamos enfermos é porque Deus nos amaldiçoou ou estamos pagando um pecado daquilo que fizemos contra Deus. Deus não amaldiçoa aqueles a quem Ele redimiu. Deus pode até colocá-los sob a prova, assim como coloca a nós. Deus pode até nos disciplinar, e tem feito isso. E muitas vezes, quando tira a sua mão de cuidado e de bênção para que sintamos o peso de viver por nossa própria conta, é para simplesmente despertar-nos como um chacoalhão espiritual, para que nos voltemos para Ele, mas jamais para nos liquidar a fé e a vida como se fôssemos malditos do Senhor, porque já não somos mais malditos do Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, nós somos abençoados e não amaldiçoados. A enfermidade, quando enfrentamos, faz parte, queridos, do estado geral de uma humanidade que está debaixo de um estado pecaminoso, que, entre outras consequências, faz com que a nossa saúde seja precária. O ambiente em que nós estamos se deteriora, a maneira como nós lidamos com as nossas emoções nos adoecem, os relacionamentos podem ser relacionamentos que nos abençoam ou que nos amaldiçoam pela toxicidade, muitas vezes, daqueles relacionamentos duros e difíceis que temos no dia a dia, e de maneira psicossomática isso se abate sobre nosso corpo, porque aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós internalizamos com emoções positivas ou negativas, certamente afetam o nosso corpo, porque somos um soma, somos uma totalidade integral, corpo, alma e espírito são um só íntegro ser chamado ser humano. O fato é que, quando isso acontece, o Senhor se apresenta para eles. E aí chegamos no cerne da mensagem de hoje. Ele diz: pois eu sou o Senhor que te sara. E usa a expressão Jeová Rafá. Para que possamos compreender o que significa isso, nós precisamos voltar àquela referência que eu dei no início da mensagem. Jesus está dizendo, ou o Pai está dizendo de maneira muito específica, o Deus triuno está dizendo aqui nessa revelação da sua palavra, que Ele é médico, que Ele é o Rofer, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. O que é que isso significa? Talvez seja interessante você ir ao Salmo 103 comigo e perceber qual é a abrangência desta saúde que Deus nos dá. Porque lá está muito claro, quando o salmista diz a si mesmo, a partir do verso 1 do Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome. Perceba que ele está falando com a sua própria alma, na direção oposta àquilo que os judeus ou os hebreus no Êxodo estavam falando uns para si, uns para os outros. Enquanto eles estavam murmurando a alma dos outros, aqui o salmista diz à sua própria alma que ela deve bendizer ao Senhor e não maldizer o Senhor. E quando ele diz qual é o motivo ou os motivos dessa atitude, ele coloca nos seguintes termos no verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Esses benefícios são as maneiras como Deus nos cura. E não nos cura apenas e tão somente quando estamos doentes. Ele nos cura nos mantendo saudáveis. Porque, como eu falei, saúde não é ausência de doença, mas é um estado de bem-estar integral que se relaciona com corpo, alma, relacionamentos e vida com Deus. Aquilo que nós chamamos de equilíbrio e que de fato faz com que um ser humano esteja saudável. Então, quando ele usa essa expressão benefícios, ele está capilarizando esses motivos da alma do salmista, bendizer ao Senhor, agradecer a Deus, ao ver em cada dimensão da sua vida os benefícios que Deus tem lhe dado. E ele então menciona nos versos seguintes alguns deles. Ele diz, por exemplo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. E o primeiro deles é que ele perdoa todas as suas iniquidades. O primeiro grande benefício pelo qual esse médico, Jeová Rafá, nos cura, é das consequências dos nossos próprios pecados. Sim, queridos, pecado adoece. O Salmo 32 descreve isso de maneira muito clara. Se você for comigo até o Salmo 32, você perceberá aquela experiência que Davi colocou na forma de poesia e certamente cantou, quando ele diz assim: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E diga-se de passagem, essa palavra coberto não é encoberto, escondido. É porque a palavra coberto está relacionada ao perdão. A palavra aqui é a palavra kippá, aquele chapeuzinho que o homem judeu usa sobre a sua cabeça e que também é o lugar da tampa do propiciatório da Arca da Aliança, onde Deus cobre os nossos pecados quando joga o sangue no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que no nosso caso foi o dia da cruz do Calvário, perdoando todos os nossos pecados. Ele cobre os nossos pecados para que a justiça de Deus não nos veja sem o perdão do Senhor. Portanto, ele diz que ele não apenas perdoa os nossos pecados, e bem-aventurado nos torna, porque o nosso pecado é coberto pelo sangue que redime. E aí ele descreve a esperança, ou melhor, a experiência que ele mesmo passou. Ele diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E aí ele conta a própria experiência. Veja que está no primeira pessoa do singular. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. E não era apenas uma sensação de que havia uma inflamação em todo o sistema esquelético muscular daquele salmista, porque ele entendia que aquilo que ele sentia no corpo era o peso da mão do Senhor, porque a tua mão, verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e veja, o ânimo dele, o vigor, a palavra aqui é nefesh, que significa alma. A sua alma se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio é poeira do deserto. Portanto, estava seca a sua alma. Ou seja, em outras palavras, Deus começa a fazer uma cura completa na nossa vida quando trata da raiz dos nossos problemas. E a raiz dos nossos problemas, não necessariamente de maneira direta, numa conexão de causal, nexo causal, ou seja, eu estou doente porque eu cometi um pecado, mas certamente eu não teria doenças na minha vida, nem você, nem nenhuma pessoa, se o pecado não fosse uma realidade na sua vida. E na minha,
e de toda a humanidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quando Deus entra na vida de alguém, a cura começa quando Ele trata a dimensão mais estruturante do ser humano e da sua saúde integral, que é a relação com Deus. Quando nós estamos bem com Deus, as demais coisas nos são acrescentadas, e dentre essas demais coisas, de maneira ordinária, está a nossa saúde. Até porque, animados pela presença de Deus, nós nos cuidamos melhor. Animados pela presença de Deus, nós reconhecemos, porque a nossa mentalidade muda, que o corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser cuidado. E por consequência disso, a saúde, que não é a ausência da doença, mas esse bem-estar integral, começa a florescer porque começamos a nos cuidar por conta do perdão, do ajustamento, da retidão da aliança que fazemos com Deus por meio de Cristo. Portanto, eu digo para você que a melhor maneira para ter saúde é começar a cuidar do seu relacionamento com o médico dos médicos. Ele cura, diz o texto, todas as suas iniquidades. De que maneira? Perdoando-as. Tanto é que você encontra várias passagens dos evangelhos em que Jesus, após fazer a cura na vida de alguém, o que ele diz? Os teus pecados estão perdoados. Quando você lê o contexto daquele texto em particular, você não compreende por que Jesus disse os teus pecados estão perdoados, porque o que levou aquele homem ou aquela mulher aos pés de Jesus pedindo por cura não era algo que estava associado a pecados, era uma doença em si. Mas é porque quando Deus age na vida de alguém, Ele não cuida apenas de maneira epidérmica da nossa saúde externa. Ele vai na profundidade da fonte daquilo que nós chamamos bem-estar. E é impossível bem-estar se você não estiver bem com Deus. Quando você está bem com Deus pelo perdão dos seus pecados, uma série de processos que fazem você gostar mais de si, investir mais nos relacionamentos, cuidar mais do seu presente e prevenir-se sobre o seu futuro, ajustar certas medidas que fazem bem à sua mente, renovando os seus pensamentos, e uma série de outras coisas são decorrência do fato de que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. E nesse tudo se faz novo, tem a certeza de que Deus está cuidando de nós como Rofer, o Deus que sara, o Jeová Rafá. Perceba que a segunda coisa que é dito no Salmo 103, verso 3, é que Ele, consequentemente, porque perdoa todas as suas iniquidades, Ele sara, e a palavra aqui é Rafá, Ele sara todas as suas enfermidades. E o termo que é usado aqui é esse termo genérico. Não é uma doença em particular, que tem um outro termo na Bíblia, que é normalmente usada a palavra doenças, mas é enfermidade, o estado geral de bem-estar ou de ausência de bem-estar de alguém. Então veja, existe uma dimensão espiritual que tem a ver com a relação com Deus, que faz uma interface necessária com o bem-estar físico e emocional, e que o salmista, no Salmo 32, descreve que enquanto ele calou os seus pecados, enquanto o seu relacionamento com Deus não estava ajustado, ele sentiu no corpo e sentiu na alma, o seu vigor se tornou em sequidão de estio, os seus ossos doeram dentro do seu corpo, porque ele não estava bem com Deus. Eu não estou dizendo, obviamente, irmãos, que toda doença, que você sinta dores nos ossos, ou em qualquer outro órgão, e nem toda situação de desânimo em que o seu vigor se torna seco é porque você está escondendo algum pecado. Essa é uma teologia ruim sobre saúde e cura. Mas eu estou dizendo sim, de maneira cabal e inequívoca, que todas as vezes que você e eu não estivermos bem com Deus, o nosso corpo e a nossa alma estarão vulneráveis ao estado em que nós já nascemos com Ele, que é o estado de pecado.
É Deus que nos sustenta e é Deus que nos cura, para que as consequências naturais do pecado não nos atinjam. Assim como andar de moto é uma questão de quando e não de se você vai cair, como alguns gostam de falar, a questão da doença não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. Diz que se você quiser saber qual é a idade de uma pessoa, você não pergunta se está doendo, mas onde está doendo. Mas isso não tem que ser uma regra, não é? Porque você encontra pessoas com bastante idade e uma saúde muito boa. E essa saúde muito boa, sem dúvida alguma, não prescinde, não dispensa de você estar bem com Deus. Na verdade, existem estudos e mais estudos, hoje já mensurados, com dados comprovados, de vários lugares do mundo, que mostram que a convivência em um grupo social de fé, o exercício de práticas de fé, daquilo que se chama de espiritualidade, produz no corpo defesas que nos permitem estar muito mais saudáveis. Existem estudos e mais estudos que mostram que pessoas que encontram o sentido da vida e um propósito para além do cotidiano, daquilo que nós chamamos de rotina, daquilo que nós chamamos de coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer, mas conseguem transcender, conseguem ir além, procurar um sentido para a vida. Pessoas que conseguem se voluntariar, servir às pessoas, ter uma vida mais equilibrada de amor a Deus, mas também de amor ao próximo. Essas pessoas são, por todos os estudos, mais saudáveis. E são estudos que não são religiosos, são estudos clínicos. Porque a espiritualidade está associada ao bem-estar. E isso já é comprovado. Não necessariamente que você, porque está bem com Deus, estará imune, mas certamente porque você está com Deus e bem com Ele, você estará mais preparado para as limitações próprias da natureza frágil que nós vivemos porque somos pecadores. Perceba que no verso 4 há uma terceira dimensão que explica o que significa cura na perspectiva de Deus. Aquilo que Jeová Rafá, o Deus que cura, faz. No verso 4 diz que quem da cova redime a tua vida. Essa dimensão da cura divina chama-se livramento. Várias vezes, a palavra que é usada para cura no Novo e no Novo Testamento está associada à ideia de Deus ter livrado o seu povo. Às vezes, livrado o seu povo de inimigos visíveis. Às vezes, ter livrado o seu povo de inimigos invisíveis, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. E se você quiser um exemplo disso, abra comigo o Salmo 116, e você perceberá o que é que o salmista louva a Deus ali, quando ele pensa nos livramentos que Deus lhe deu. Veja o que é que diz o Salmo 116, ele diz assim no verso 1, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aí ele conta a sua experiência. Ele disse: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e tristeza. Ele estava fazendo uma descrição do seu estado emocional e do seu estado espiritual. E aí ele diz no verso 4: então invoquei os nomes do Senhor e ó Senhor, livra a minha alma. E essa ideia de livrar a alma é a ideia de Deus curar. E quando ele descreve isso, olha só o que é que ele descreve no verso 8, que foi esse livramento. Ele diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Do que é que ele estava falando? De um cuidado providente de Deus, que a gente entende que é livramento de Deus. A mão invisível e providente do Senhor nos livra constantemente. A primeiro lugar, de nós mesmos, porque muitas vezes nos colocamos em perigos insensatos, quando discordamos ou transgredimos a lei do Senhor e não queremos receber as consequências, quando somos imprudentes,
quando nos colocamos em risco de testar certas coisas que são absolutamente naturais, que aquilo que o homem semear, ceifará, e nós ficamos acreditando ou nos iludindo de que podemos semear determinadas coisas e não ceifar outras coisas. E apesar disso, graciosamente Deus nos livra, diz o texto, daquilo que pode nos afetar. Diz o texto que Ele nos livra dos nossos inimigos visíveis, dos nossos inimigos invisíveis. Ele livra-nos da morte, Ele livra-nos das lágrimas com os olhos, do sofrimento que nós mesmos nos impomos ou que outros podem nos impor, e nos livra da queda completa no pecado, quando Ele diz: e da queda aos seus pés. Portanto, quando no Salmo 103 é dito que quem da cova redime a tua vida e aponta para Deus, ele está falando de uma cura que Jeová faz por meio dos livramentos. Deus livra de nós mesmos, Deus livra do inimigo, Deus livra dos inimigos, Deus livra daquilo que nós conseguimos perceber, Deus livra daquilo que nós não conseguimos perceber. Deus livra. E é maravilhoso ver isso, porque muitas vezes você precisa passar pela luta, pela perseguição, pela injustiça, segurar firme, confiar a sua causa no Deus que, além de ser Jeová Rafá, também é o Deus que é Senhor dos exércitos, Jeová Tsidekno. Você tem que também confiar que Deus é a sua justiça, o seu baluarte, o arrimo da sua sorte, segurar, como eu gosto de dizer, da maneira meio nordestina, trincar os dentes e dizer assim: Deus é o meu baluarte, e esperar que a justiça dele seja feita, porque Ele livra, e quando Ele livra, Ele cura. Além disso, no verso 4, há uma quarta dimensão daquilo que nós chamamos da cura divina, que não é apenas nos fazer saudáveis fisicamente. Ele diz assim: e te coroa de graça e de misericórdia. Aí não é simplesmente uma ação específica de Deus, mas é um cuidado geral de Deus, eu diria, não apenas uma proteção contra os inimigos, mas um favor de Deus, em que Ele, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e as sombras e nas asas do Senhor, vamos lá no texto para eu não esquecer e dizer errado para você, Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, pois meu Deus é Ele em quem eu confio. E olha, veja o verso livrar: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. A ideia e a imagem é de uma ave que cuida, cobrindo debaixo das suas penas os seus filhotes, que sem ela estariam desamparados. Deus nos faz isso, irmãos. E ao fazer isso, Ele está agindo como um Deus Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cuida de nós e nos faz com que a nossa vida seja coroada, lembra? A parte de cima da cabeça, coberta de graça e de misericórdia. Finalmente, ele fala de uma outra dimensão, a última, em que ele vê os dois polos da existência, os ciclos de vida. Ele fala de velhice como o último ciclo e ele fala de mocidade como o primeiro ciclo. Ele coloca essas duas coisas juntas no mesmo verso e de maneira poética para revelar a cura e o bem-estar que Deus faz. Diz que Ele farta de bens, Ele aprovisiona de maneira abundante, generosa, a nossa velhice de bens. E a nossa mocidade, Ele a renova como a de águias. Ele a renova como a de águias. Do que Ele está falando? Ele está falando de um cuidado divino que vai do nascer até o morrer. A compreensão que todos os dias da nossa vida estão diante da face dEle e Ele os determinou, cada um deles, como deveria fazer. Veja o Salmo 139, um outro texto que eu gostaria que você lesse comigo. E perceba que o salmista, no Salmo 139, descreve exatamente essa convicção, que Deus estava com ele antes que ele nascesse, e Deus estará com ele mesmo depois que ele venha a morrer. Olha só o que ele diz aqui, a partir
do versículo de número 13. Diz assim: pois tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Inclusive, diga-se de passagem, esse é um dos versículos mais importantes para os cristãos e judeus e todos aqueles que são a favor da vida entenderem e explicarem por que Deus é o Deus que desde a concepção torna aquele ser que ali está não apenas um feto, mas principalmente um ser vivo, criado à sua imagem e semelhança. É porque desde a concepção do interior da sua mãe, ele teceu, e a palavra aqui é belíssima, como alguém que está tecendo um vestido, colocando as tramas de um vestido, ou de um tecido propriamente dito, entretecendo ali os órgãos e tudo aquilo que faz parte do nosso ser. Ele diz: pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro, veja que afirmativa maravilhosa, no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. E por isso o Salmo 103 diz que ele faz com que a nossa velhice seja farta de bens, do cuidado e da provisão do Senhor, assim como a nossa mocidade se renova como a da águia. Perceba que todas essas dimensões estão incluídas na ideia de que Deus é o nosso Deus, Jeová Rafá, o Deus que cura. A ideia restrita, mesquinha, de que Deus é um Deus que cura apenas quando você ora e Ele livra-o de uma dor ou de uma enfermidade, é restringir de maneira absolutamente indigna de Deus aquilo que Deus faz na sua vida. Deus está lhe curando todos os momentos que na sua providência Ele cuida de você, do nascer ao morrer, e em todas as dimensões da vida, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito e em tudo que diz respeito a você. Por isso, quando naquele dia que faltaram águas, e Deus fez aquele milagre maravilhoso, o primeiro do Êxodo, depois de, obviamente, a abertura do Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que Ele os provou e deu a eles estatutos para que eles aprendessem isso. Durante 40 anos, irmãos, Deus sarou aquele povo. E Deus sarou aquele povo de todas as dimensões, lutas e problemas pelos quais eles passaram. Foram 40 anos de grandes lutas que eles passaram, de inimigos que eles venceram. E de inimigos que eles venceram porque Deus curou a vida deles, porque Deus cuidou deles, porque Deus fez provisão sobre eles, porque Deus deu livramento sobre eles, porque Deus cuidou de todos eles. O cuidado de Deus é a maneira como Ele nos sara. Às vezes, nós não sabemos como conciliar isso muito bem diante dos recursos modernos que hoje a medicina e a ciência nos dá. E fazemos uma dicotomia que é absolutamente sem sentido, que é imaginar que Deus só cura quando a medicina não cura. E se nós confiamos que Deus cura, então não precisamos da medicina. Essa visão que é absolutamente assim distorcida do que Deus ensina, deveria ser substituída e deve ser substituída na nossa cabeça pela seguinte visão: que Deus está usando todos os meios, ordinários e extraordinários, que Ele dispõe na sua mão, inclusive os médicos, as terapêuticas, os medicamentos e tudo o que estiver, sendo inspirado por Ele na graça comum para que o homem crie e desenvolva para o bem-estar do ser humano. Submeter-se a um tratamento médico, confiando em Deus, é diferente de desassociar o tratamento médico e só buscar a confiança em Deus quando não tem mais jeito.
E é diferente também de evitar o tratamento médico e confiar somente em Deus. As duas coisas, que não são duas, mas são uma só, falam da origem e dos meios pelos quais Deus cura. A origem sempre será Deus. Um médico consciente, ele sabe que em situações extremas do seu cuidado clínico, ele terá limitações. Hoje, toda uma área da medicina chamada cuidados paliativos reconhece que em determinado momento da vida se cuida para que o fim chegue de maneira mais digna e menos dolorosa, porque já não há nada o que seja feito, o que possa ser feito. E essa é uma constatação que pode levar um profissional de saúde, ou mesmo você que está ali junto com aquela pessoa que passa por aquilo, e queira Deus nunca você venha a passar por si mesmo, a uma constatação. É que Deus não cura apenas quando evita a doença, Deus não cura apenas quando a medicina cura, Deus cura inclusive por meio e apesar dos tratamentos, porque Ele é o Jeová que cura, Ele é a fonte de toda a saúde, e Ele usa meios que Ele quiser, ou simplesmente bastando uma palavra sua e fazendo aquilo que Ele deseja fazer. Essa visão equilibrada está profundamente arraigada na nossa maneira de ver teologicamente a vida, como cristãos reformados que somos. E eu faço menção a um texto antigo, daquilo que a gente conhece como Catecismo de Heidelberg. E esse catecismo, que foi criado na época da Reforma, tem algo muito sublime que fala exatamente sobre isso. No Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 26, diz assim: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? E a resposta é, creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo criou do nada o céu, a terra e tudo o que neles há, e ainda os sustenta e governa por seu eterno conselho e providência. Ele é também meu Deus e meu Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Nele confio de tal maneira que não duvido que dará tudo o que for necessário para o meu corpo e para a minha alma, e que Ele transformará em bem todo o mal que me enviar nessa vida conturbada. E tudo isso Ele pode fazer como Deus Todo-Poderoso e quer fazer como Pai fiel e bondoso. Crer neste Deus nos permite ter uma visão sobre saúde, bem-estar, cuidado e providência, que é muito mais equilibrado e muito mais abençoado. E é o que eu desejo, tanto para aqueles que hoje estão militando nas várias clínicas de saúde. Na sexta-feira passada nós comemoramos o Dia do Médico e nós temos alguns médicos na igreja. Mas não somente ele, os enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e tantas outras profissões relacionadas ao cuidado do corpo, da alma e do espírito, são instrumentos de Deus para a cura. E é por isso que eu gostaria de, nesse momento, agradecer a vida de cada um deles. Mas também agradecer a sua vida e a sua saúde. Se você hoje está plenamente com saúde. E gostaria também, confiados nesse Deus Todo-Poderoso, de também orar, para que, se você precisa da cura divina, Ele também possa lhe dar. Nós não somos charlatães, nós não temos ministério de cura, nós não temos a pretensão de marcar dia e hora para curar ninguém. Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele usa médicos, mas usa também a oração do seu povo, usando pela oração para que os médicos e os tratamentos sejam eficazes, ou simplesmente curando, apesar de qualquer meio externo e visível que a gente possa ter. E é por isso que podemos orar por aqueles que são instrumentos, os rofés de Deus na terra. E também oramos ao Deus Jeová Rafá, que cura toda dor. Vamos orar juntos? Eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de orar por todos aqueles que cuidam, sejam médicos especialmente. Eu gostaria que eles viessem todos aqui à frente, todos os médicos da igreja, aqueles também que trabalham com enfermagem,
aqueles que também são nutricionistas, aqueles que também são terapeutas de qualquer ordem, que cuidam do ser humano, que abençoam pelo cuidado físico, emocional, espiritual, integral das pessoas. Vocês são instrumentos de Deus e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, de cada um de vocês que são usados por Deus. Eu sei que nas situações limites, vocês oram pelos pacientes de vocês, porque são crentes. Oram antes de sair de casa para o consultório. Oram quando estão no meio de uma cirurgia, de um procedimento. Oram como qualquer outro profissional quando precisa de sabedoria e discernimento. Os dentistas também, Rebeca. Você estava fazendo assim, eu me lembrei, os dentistas também. Por favor, os dentistas também, pelo amor de Deus. Quem é casado com o dentista, esquecer os dentistas é um pecado imperdoável. Todos aqueles que cuidam do corpo, que cuidam da alma, que cuidam do espírito. Vamos orar juntos por eles, pedindo que Deus lhes dê sabedoria. Ó Deus amado e querido Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos vocaciona, e nos vocaciona com dons e talentos para que exerçamos essa vocação. Existem vocações que estão sendo agora, ó Pai, mais uma vez lembradas como instrumentos Teus. Todos aqueles que cuidam do corpo, da alma, do espírito do ser humano, especialmente aqueles que mais recentemente comemoraram o seu dia como médicos, sobre cada um deles e sobre todos eles, nós queremos agradecer e elevar a nossa gratidão a Ti, pelo cuidado com que eles têm lidado com esta vocação. Eles não são apenas profissionais da saúde, eles são, antes de tudo, instrumentos nas Tuas mãos, muitas vezes de maneira consciente, algumas vezes de maneira até inconsciente, Pai. Vários momentos com insights no momento mais difícil do procedimento, da consulta, da terapêutica, em que ensinamentos que foram dados muitos anos atrás, são relembrados, ou coisas atuais, e muitas vezes de onde nem se sabe de onde saiu. E o Senhor dá a habilidade mental, o discernimento da decisão correta na hora de fazer a terapêutica e do procedimento, a habilidade de mãos para assim fazer. E o que eu te peço é que sobre cada um deles, a tua mão esteja sempre cheia de bênçãos, do sentido mais profundo de realização, quando precisam renunciar a muitos confortos e a muitas coisas de uma vida padrão, com horários definidos, e muitos deles não os têm. Muitas vezes também não sendo compreendidos, ó Pai, por nós que buscamos os seus cuidados. Muitas vezes sendo subvalorizados diante daqueles que, de uma forma ou de outra, em algum momento da vida, terão que passar por suas mãos. E quando fazem e são cuidados, muitas vezes não correspondem na forma de gratidão. Que o Senhor os renove o sentido da vocação. Que o Senhor os abençoe com toda a força física, mental e espiritual. Que o Senhor lhes dê, ó Deus, cada vez mais plenitude de alegria em verem o instrumento do Senhor como eles, sendo usado por Ti. Como a Tua palavra disse um dia, aquele que era poeta, de boas palavras transbordam os meus lábios, de bons procedimentos procedam os Teus filhos e transbordem a sua vocação, Pai. Pois é assim que nós Te oramos, agradecidos por eles, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, que Deus os use e que Deus faça de vocês instrumentos. Não esqueçam jamais, vocês são instrumentos de Deus. Deem a glória a Deus e façam tudo o que a vocês é possível fazer. Vocês não dominam a vida nem a saúde de ninguém, mas vocês são instrumentos de Deus para isso. Que Deus os abençoe. Amém. Podem sentar, queridos, podem sentar. Muito obrigado. Parabéns a vocês.